Bom dia, pessoal. Vamos iniciar em mais um webinar produzido pela Queiros. E hoje o nosso tema é Descomplicando a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção aos Dados. Eu gostaria de agradecer a presença aí de todos vocês nessa manhã. O meu nome é Thaís Rocha, eu sou a Head da área de Governança de Dados. E hoje eu tenho comigo um convidado especial, que é o Wagner. O Wagner, ele é advogado, ele é presidente da Comissão de Informática Jurídica, especializado em Direito Digital e LGPD. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco e muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Thaís. Eu quero também desejar um bom dia a todos que nos ouvem e agradecer o convite para falar sobre um assunto tão relevante, tão atual, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Bom, gente, falando agora rapidamente sobre a Queiros. Bom, a Queiros, ela é uma multinacional de origem francesa, ela conta com aproximadamente 3.500 funcionários que estão espalhados aí em 19 países ao redor do mundo. Ela está entre as maiores consultorias especializadas em dados e no Brasil contamos com aproximadamente 700 funcionários que atendem em torno de 250 clientes nos mais diversos segmentos. Nosso propósito é apoiar as empresas aí na sua jornada, né, de transformação digital. Agora, falando um pouquinho da nossa agenda de hoje, né, que é Descomplicando a LGPD, nós vamos passar aqui por alguns conceitos gerais da LGPD, falar do propósito da lei, sobre os direitos, né, dos titulares e as obrigações das empresas, as penalidades que podem ocorrer no caso das infrações, né, e também, por fim, como a Queiros pode apoiar as empresas nessa sua jornada de rumo ao compliance. Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, participem via chat, nós iremos responder no final da apresentação. Bom, para a gente começar a falar de LGPD, é importante lembrar que a lei no Brasil, ela tem como base a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a lei de proteção da União Europeia. Ela foi regulamentada em maio do ano passado na Europa. Atualmente, o Brasil ele tem cerca de 40 normas que, direta ou indiretamente, tratam de dados pessoais. Porém, a LGPD é a primeira lei totalmente dedicada ao assunto. E com a entrada da LGPD, o Brasil ele entra no rol dos 100 países considerados adequados, né, à LGPD. E a lei ela traz uma necessidade mesmo de mudança de mindset das empresas, tanto nos titulares, né, como em quem manipula ou trata dados pessoais. E o que é importante frisar é que a lei ela não vai acabar com o modelo de negócio das empresas, né? Ela vem mais para trazer um forte elemento competitivo. Inclusive, tem um recente estudo da Unisys que relatou que 42% dos brasileiros eles estão confiantes que a lei trará mais segurança, né, para as informações de dados pessoais pelas empresas, né, os dados mantidos. Bom, e falando um pouco sobre o objetivo, né? Qual que é o objetivo da lei? O objetivo é justamente regulamentar a forma de armazenamento e tratamento dos dados pessoais. A lei precisa tornar, né, o titular do dado como um protagonista, para que ele conheça as informações que a empresa possui dele e também trazer uma consciência para as empresas de que o dado ele não pode ser utilizado sem o consentimento, né, do dono. E aqui a gente tem uma visão, né, geral da LGPD e ninguém melhor que o Wagner para falar um pouco sobre isso. O Wagner, muito se fala em dados pessoais, mas o que se entende por dados pessoais? Bom, primeiro é importante destacar que a Lei de Proteção de Dados ela veio em boa hora. O Brasil precisava implementar uma norma que cuidasse do tratamento de dados pessoais, seja para garantir o direito dos titulares, e seja também para garantir que as empresas
possam ser competitivas no cenário mundial, uma vez que devem se adequar a uma norma de proteção de dados para poder prestar serviços, por exemplo, para o mercado europeu hoje com a GDPR. Bom, em relação à questão das definições, a Lei 13.709, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que tem sido conhecida como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho preferido chamar de Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela traz várias definições legais, o que ajuda, inclusive, na interpretação da lei. E entre essas definições, nós encontramos a definição de dado pessoal. Dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O dado pessoal é o dado ligado à pessoa física. É importante observar que dado pessoal não é o dado relacionado à pessoa jurídica. Esse não é tratado pela lei. Então, o dado pessoal é um dado que indica a pessoa natural, ou que permite que ela seja identificada. Um dado que identifica por exemplo, o nome, o CPF, uma informação que diretamente identifica a pessoa. E a informação ou dado identificável, que torna a pessoa identificável, é aquele conjunto de características que pode levar a identificar uma pessoa. Eu costumo trazer um exemplo na sala de aula com 50 alunos. Se eu começar a indicar determinadas características de uma pessoa, o professor é capaz de identificar a pessoa. Então, aquele dado que de alguma maneira pode identificar a pessoa também é um dado pessoal e está protegido por esta nova lei. O dado pessoal, mais uma vez, é o dado que permite identificar ou que torna uma pessoa identificável. A lei traz também uma outra definição, que é com relação ao dado pessoal sensível, que da mesma maneira permite identificar uma pessoa, mas é um dado que merece um tratamento melhor, porque ele pode discriminar a pessoa, como, por exemplo, a origem racial, convicção religiosa, dado biométrico, dado genético. Então, esse dado é pessoal, mas ele ganha um atributo adicional, ele é sensível, ele é especial, ele merece uma proteção adicional. E, por fim, a lei ainda define o que é o dado anonimizado, que é o dado que, considerando a tecnologia atual, não permite identificar o titular. Este dado, por exemplo, não é protegido pela lei, uma vez que ele não se vincula a uma pessoa natural. Então, esse é o conceito de dado pessoal que está, inclusive, incluído na própria lei geral. E, Wagner, como será a abrangência da lei? Qual que é o escopo de atuação? Bom, Thaís, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela se aplica a qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realize tratamento de dados pessoais. Então, qualquer empresa ou qualquer órgão do governo, ou até qualquer pessoa física que faça o tratamento de dados pessoais no território nacional está submetida à lei. A lei também trata da extraterritorialidade dos efeitos, ou seja, além de a lei ser aplicada a quem trata dados aqui no Brasil, ela também se aplica a quem trata dados para oferecer serviço ao mercado brasileiro. Também é aplicada para aquelas empresas que coletam e tratam dados de pessoas localizadas no Brasil. Então, veja que nesses dois últimos casos, a empresa ou a pessoa não precisa estar no Brasil para ter a ela aplicada a norma, o que a gente chama de efeito da extraterritorialidade da lei. A gente tem falado muito, Thaís, de tratamento, né? Ou seja, quem está submetido às normas da lei é quem trata o dado. Agora, o que é tratar o dado? A lei diz que o tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais. Veja, toda operação
realizada com dados pessoais. A lei ela explica, ela traz alguns exemplos, como, por exemplo, coleta, produção, classificação, distribuição, transmissão, processamento, armazenamento. Mas esses são só exemplos. O importante é que qualquer operação que envolva dados pessoais que se caracteriza como tratamento do dado pessoal. A lei ela traz algumas exclusões, algumas situações onde os dados não estão submetidos à norma, como, por exemplo, para fins exclusivamente jornalísticos. Então, o tratamento do dado para essa finalidade, por exemplo, não estaria abrangido pela lei. Então, para deixar mais clara a resposta, todo tratamento de dados, a gente já viu o que é tratamento de dados, feito por uma empresa que está aqui no Brasil, ou então por uma empresa fora do Brasil, mas que oferece serviços ou que coleta dados de pessoas que estão no Brasil, é submetido à lei. A lei traz 10 princípios que vão nortear o tratamento do dado. Isso é uma coisa importante de dizer, porque a lei cria regras para que o tratamento do dado, a utilização do dado da pessoa natural, seja feito com responsabilidade. Entre esses princípios, eu posso destacar o princípio da finalidade. Significa dizer que aquele dado ele deve ser tratado por propósito indicado no momento em que eu obtive a informação. Então, se eu preencho um cadastro em um determinado site e o site diz, aquela empresa diz que vai tratar o meu dado por uma finalidade específica, ela não pode desvirtuar esse tratamento. Ela não pode usar para uma outra coisa que não seja aquela finalidade. O princípio da necessidade limita a coleta de dados ao essencial mínimo necessário para aquela operação ser realizada. A segurança é um outro princípio importante. Quem coleta dados, quem trata dados, tem que garantir que esses dados fiquem seguros. Evitar o que a gente tem visto muito comumente, que são os vazamentos de dados, que são utilizados para finalidades indevidas, suponho. Quem trata os dados tem que ter uma base legal para realizar o tratamento. A base legal é um motivo, como, por exemplo, o consentimento do titular, o cumprimento de uma obrigação legal, entre outros. Então, a abrangência da lei é aquilo. Todos que tratam dados aqui no território nacional, então, que de alguma maneira vão oferecer serviços ou coletar dados de pessoas que estão no Brasil. E esse tratamento segue princípios e deve obedecer determinadas bases legais. Com isso, a lei faz com que os dados das pessoas naturais realmente sejam respeitados e, por fim, que a pessoa natural seja respeitada. Eu acho que é isso. Bom, perfeito. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a apresentação? Por favor, compartilhe aí com a gente no chat se está tudo ok, se todo mundo está conseguindo acompanhar. E agora falando um pouco, né, sobre as mudanças, né, o que muda para a empresa, o que muda para o titular, o que vai mudar quando a lei entrar em vigor. O titular, como o Wagner falou, ele poderá ter a possibilidade, né, de consultar seus dados, alterar e extrair seus dados. E para a empresa, Wagner, como que fica essa situação? Bom, Thaís, olha só, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela elenca diversos direitos do usuário, né, como, por exemplo, o usuário terá o direito de confirmar a existência de tratamento, acessar os dados que estão sendo tratados, exigir a correção dos dados incompletos ou desatualizados, exigir a eliminação dos dados que estão sendo tratados. Eu posso pedir para que eles sejam excluídos, a menos que a empresa tenha que mantê-los para cumprir uma obrigação legal. Requerer a portabilidade de dados. Então, o usuário vai poder pedir para que a empresa forneça todos os dados dele, que ela trata num determinado formato, para que ele possa levar aquilo para uma outra empresa que faça eventualmente os mesmos serviços. Então, primeiro, do lado do usuário,
a lei elenca, no artigo 18, diversos direitos. Para a empresa, talvez a primeira questão a ser analisada é: eu estou preparada para atender a esses direitos? Estou preparado para dizer para o usuário se eu estou tratando dados deles? Os meus sistemas conseguem gerar uma carga de informação com os dados dele para atender a esse direito de portabilidade? Então, a empresa tem que se preparar e analisar se ela consegue realizar o direito ou os direitos do usuário. Mas, além disso, como eu já havia comentado a respeito do tratamento, as empresas, para realizarem o tratamento de dados pessoais, e é importante repetir sempre que são dados pessoais de pessoa natural, ou seja, são dados de pessoa física, esses que são objeto de proteção, a empresa ela vai precisar de uma base legal. Ela vai precisar de mais das vezes, autorização do titular dos dados para fazer aquele tratamento. Hoje as empresas têm bancos de dados e será que com a chegada da lei esses bancos de dados vão estar atendendo a legislação? Os dados que estão lá têm uma base legal para manutenção? A insegurança que está implementada para aquela informação não é o suficiente? Eu consigo realizar o direito dos usuários, né, que estão previstos na norma? Essas são algumas das preocupações que as empresas devem começar, ou já começar talvez não, porque o tempo está correndo, né? A gente tem aí algum tempo para preparar, mas a lei já é de 2018, a gente tem quase um ano de existência da lei, né? Então, uma série de questionamentos devem ser feitos, esses talvez sejam os primeiros. Sim. E nós temos aí 13 meses, né, para estar compliance com a lei. Bom, então a gente ouve muito falar de alguns papéis, né, que surgiram aqui com a lei. Nós temos o papel do controlador, né, que ele toma decisões referente ao tratamento dos dados, tem o operador, tem o titular, tem esse novo papel, né, que é o DPO, que é o Data Protection Officer. O que seriam todos esses papéis? Quais são as responsabilidades desses papéis, Wagner? Thaís, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela realmente trouxe algumas definições que esclarecem bastante bem algumas questões que devem ser utilizadas quando da aplicação da lei. Entre elas, estes papéis que você acabou de indicar. Então, a lei define, por exemplo, quem é o titular do dado, que é a pessoa natural a quem se refere os dados. Esse é o elemento mais importante, né? Nós, os titulares dos dados. A lei também define que a figura do controlador, que é a pessoa natural ou jurídica, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados. A lei define o operador, que também pode ser uma pessoa natural ou jurídica, que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. O controlador e o operador, eles são caracterizados como agentes de tratamento. Algumas vezes, a mesma pessoa, a mesma empresa, acumulam essas funções. Ela é controladora porque ela decide sobre os dados, ela é operadora porque ela realiza o tratamento. Em outras situações, não. Eu tenho a empresa que é detentora das decisões a respeito dos dados e uma outra empresa que faz para ela o tratamento desses dados. Um exemplo pode ser um portal de e-commerce, que é o controlador, ele decide como ele quer que os dados sejam tratados, e o operador pode ser uma empresa que faz um plugin para determinada função e que vai tratar os dados em nome do controlador, mas esses dois são agentes de tratamento. A lei também cria a figura do encarregado, que na resolução europeia ganhou o nome de Data Protection Officer, o DPO. Né? Para nós, na lei brasileira, a
indicação é de encarregado, apesar de que na prática a gente tem ouvido muito as pessoas chamarem essa figura de DPO, por conta da resolução do PE, mas essa é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação entre ele, controlador, e o titular dos dados, e entre ele, controlador, e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Originalmente, a lei tratava o encarregado como uma pessoa natural, pessoa física. A medida provisória que fez algumas alterações na lei, depois a gente fala um pouco mais disso, ela tirou essa pessoa natural, né? Então o encarregado hoje é uma pessoa indicada, não necessariamente uma pessoa natural, o que leva a crer que pode ser uma pessoa jurídica, por exemplo, mas a gente tem que esperar um pouco para saber o que a Autoridade Nacional vai dizer a esse respeito. E, por fim, eu acabei de falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um outro ator dentro desse contexto que é um órgão do governo que vai zelar pela proteção dos dados, tem como funções difundir essas regras na sociedade, editar normas que complementam a lei, fiscalizar e aplicar sanções. Então, esses são os papéis que foram criados e bem definidos na norma. Bom, Wagner, agora a gente falou um pouco da NPD. Quais seriam as responsabilidades, né? Porque ela é a autoridade que vai justamente fiscalizar, né, a aplicabilidade da lei. E você acredita aí que como serão as aplicações de multas? Será que ocorrerão multas severas, como aconteceu com a Europa? Bom, Thaís, é importante, antes de qualquer coisa, antes de dizer quais são as funções, lembrar que nós tivemos, quando da sanção da lei, que teve origem num projeto de lei da Câmara, o PLC 53, esta lei teve, pelo ex-presidente Temer, vetados os artigos que criavam a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em razão do vício de iniciativa, que a criação de um órgão teria que ser feita por uma lei proposta pelo presidente da República, pelo Poder Executivo, e não é a lei que foi proposta, teve a iniciativa na Câmara. Então, por uma questão de vício de iniciativa, para evitar que a legalidade, a existência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pudesse ser questionada no futuro, imagina que ela aplica uma determinada sanção e quem recebe aquela punição questiona, inclusive, a criação da autoridade, o ex-presidente vetou na lei os artigos que criavam a autoridade, mas no finalzinho de 2018, finalzinho de 27 de dezembro de 2018, por meio de uma medida provisória, a medida 869, foi finalmente criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, veja, a autoridade foi criada por meio de medida provisória, essa iniciativa do Poder Executivo, já no finalzinho de 2018. Foi aí, inclusive, e por meio dessa mesma medida provisória, que nós ganhamos um pouco mais de tempo, né? Ele passou a ter vigência plena a partir só de agosto de 2020. Eu digo vigência plena porque a partir da edição da medida provisória a autoridade já foi criada. Então, a vigência para criar a autoridade é ativa, o órgão ainda não está constituído. Mas a autoridade nacional, que tinha originalmente o perfil de uma agência reguladora, com independência funcional e financeira, foi criada pela medida provisória como um órgão da administração pública direta federal que integra a presidência da República com autonomia técnica. A primeira consideração que eu posso fazer aqui a respeito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que ela talvez não tenha nascido com a melhor classificação, né? Porque ao invés de ser uma agência reguladora muito independente, ela passou a ser um órgão da administração subordinado à presidência da República.
E é importante essa observação porque ela deve fiscalizar, e fiscalizar, inclusive, os órgãos de Estado. Né? Então, uma independência maior talvez fosse mais bem-vinda. De qualquer maneira, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela veio para criar normas complementares, para apoiar a difusão desse tipo de informação a respeito dos direitos dos titulares, para fiscalizar o cumprimento da lei e para aplicar sanções. Eu prefiro olhar para a autoridade não como um órgão que vai aplicar multas, mas como um órgão que vai orientar todos os controladores e operadores, os agentes de tratamento, na criação de normas que de fato garantam o direito dos cidadãos, o direito dos titulares de dados. Eu vejo muito mais a Autoridade Nacional como um órgão que vai criar normas complementares, que vai complementar a lei, que vai deixar mais fácil de entender como, de fato, ficar compatível com a lei, que como um órgão que vai simplesmente penalizar. Agora, se eu acredito que as sanções vão ser aplicadas, como tem acontecido na Europa, sim, acredito. Veja, mesmo antes desta lei poder ser aplicada, nós devemos observar o que está acontecendo. Uma rede de drogarias, por exemplo, foi multada em 7 milhões por condicionar descontos ao fornecimento do CPF. A decisão condenatória foi do PROCON de Minas Gerais, que é órgão do Ministério Público de Minas Gerais. Esse caso acabou resultando num termo de ajustamento de conduta, a multa não foi aplicada com esse valor. No Brasil, ainda há pouco, um banco fez um acordo de 1,5 milhões com o Ministério Público, situação que envolveu vazamento de dados. Então, veja, mesmo antes de haver a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicando essas sanções, a gente já percebe que há um movimento no sentido de penalizar quem utiliza os dados pessoais de forma indevida. É muito importante também observar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai poder aplicar sanções administrativas, ou seja, não há necessidade de um processo judicial. A autoridade encontrando alguma coisa que não atende à norma vai poder penalizar. Um exemplo da Autoridade Nacional de Portugal é que ela criou, e eu acredito que no Brasil a gente vai ter a mesma coisa, um website onde o titular do dado ele acessa o website, faz lá uma denúncia e a autoridade, em tese, deve fiscalizar aquilo e aplicar a sanção. Então, eu acredito que a autoridade vai sim aplicar as sanções. As sanções, elas são, de novo, de natureza administrativa, e elas são assim, importantes. Vão desde uma advertência, com a indicação de um prazo para que sejam tomadas medidas corretivas, até multas que vão até 2% do faturamento do grupo da empresa. Né? Esse valor fica limitado a 50 milhões por infração. Então, são multas administrativas que são aplicadas pela própria autoridade, mas assim, com uma relevância bastante grande. Ainda em relação a essas multas, eu mostrei duas sanções que podem ser aplicadas, né? Elas vão de advertência, é uma multa altíssima. Porque as empresas elas vão poder demonstrar a boa-fé, demonstrar que estão tratando, estão se adequando. E quanto mais boa-fé, quanto mais a empresa estiver preparada ou mostrando que está se preparando, menor vai ser a penalidade. Pelo menos é isso que a norma indica. Sem deixar de levar em consideração que antes mesmo da norma ser aplicada ou depois que ela estiver valendo a lei de responsabilidades, esses vazamentos que a gente tem visto acontecer, eles podem trazer prejuízos para o titular dos dados. E esses prejuízos ensejam reparação na esfera judicial, que é uma coisa diferente.
A autoridade ela aplica uma sanção se você não estiver cumprindo a norma, independente de ter havido um vazamento, não. Você não está cumprindo a norma. Vai ser aplicada a sanção. Agora, em havendo, por exemplo, um vazamento, pode ser aplicada a sanção porque você não cumpriu a norma. Agora, o prejudicado pelo vazamento pode buscar reparação, de forma individual ou coletiva, por meio do Poder Judiciário. E é mais uma punição que é aplicada, obviamente não pela autoridade, mas pelo Poder Judiciário, que vai indenizar quem sofreu dano. Então, as empresas realmente devem se preocupar. O prazo de adequação, como você bem observou, é agosto de 2020, pelo menos até esse momento, é agosto de 2020, e as empresas têm que fazer já um trabalho grande, porque a estimativa é que a gente tem aí pelo menos um ano, né, para algumas empresas, de tempo necessário para fazer essa adequação. Bom, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, vocês acreditam que a lei ela vai entrar mesmo em vigor, né, em 13 meses? Escrevam aí para a gente no chat e no final a gente monta uma enquete e compartilha com vocês os resultados. Então, para a gente fazer aqui um fechamento, né, do assunto, então, para que as empresas evitem as penalidades, elas precisam se adequar, né? Existem alguns grandes desafios aí nessa jornada de adequação. Então, por exemplo, né, se já existem dados pessoais armazenados sem consentimento, sem finalidade ou sem uma data de período de armazenamento, será necessário solicitar uma revisão, né, para o titular, para que essas informações sejam atualizadas. E os dados, eles precisam ser armazenados de uma forma segura, né? Porque para garantir que não ocorra um vazamento, né, de informações. E quando a gente fala de qualidade de dados, será necessário garantir essa confiabilidade, né, no dado. O dado precisa estar íntegro, ele precisa estar correto. E os dados sensíveis, né, como já foi falado, eles precisarão de tratamento, seja por criptografia ou mesmo por anonimização, que é a impossibilidade, né, de identificar a informação do indivíduo. E um fator importantíssimo também é ter um plano, né, de disaster recovery, visto que os ataques cibernéticos eles aumentaram de forma exponencial. Então, engana-se, né, quem acredita de se tratar apenas de um simples hack, e, na verdade, está nascendo um nicho de mercado ilícito. Existe uma oportunidade, né, nas vulnerabilidades das empresas e isso já foi percebido. Os crimes cibernéticos, eles geraram um prejuízo de quase 600 milhões para as empresas. Isso representa 0,8% do PIB mundial. Então, por isso é muito importante ter esses procedimentos de resposta aos incidentes, backups atualizados, para tentar evitar, né, esse tipo de extorsão. Na verdade, os hackers descobriram, né, que a retenção de dados como reféns é uma maneira rápida de extorquir dinheiro. Então, agora falando um pouco do cenário atual, aqui a gente vê algumas manchetes, né, que saíram na mídia recentemente. A Europa ela já estima que até o final do ano, né, de 2019, as multas sejam de 500 a 1 milhão de dólares. E por isso que a gente nota aí uma crescente preocupação das empresas em torno da LGPD. Mas aí fica uma resposta, né? A sua empresa ela está preparada para estar em compliance, né? Vocês já iniciaram essa jornada rumo ao compliance? Nós visitamos várias empresas e percebemos diversos estágios, né, no assunto. Existem empresas que não existe uma estratégia, né? A empresa já ouviu falar da LGPD, mas ainda ela não tomou nenhuma atitude em relação às mudanças e muitas, às vezes, não acreditam que a lei vai entrar em vigor em 13 meses. Outras empresas já estão numa fase inicial de estratégia, a empresa ela já conhece a lei, ela já existe uma mobilização, né, para começar a se adequar, porém eles precisam de ajuda, ainda não consegue caminhar sozinho, precisa de uma ajuda para iniciar.
E um outro estágio mais avançado, né, que são empresas que já realizaram algum tipo de assessment jurídico, ou eles estão em processo, né, ainda realizando esse assessment, mas a empresa ela já entendeu o que precisa ser feito, ela vai implementar as ações necessárias para estar compliance. E vocês aí que estão acompanhando esse webinar, como que está o nível de estratégia da sua empresa? Como que ela se encontra? Compartilhe conosco no chat. Porque eu acho que o que é muito importante salientar é que não existe uma fórmula mágica, não existe. Muito vai se ouvir falar em soluções revolucionárias, que basta implementar uma simples ferramenta no seu ambiente e a empresa estará compliance, né, com a lei. Mas essa jornada, ela precisa passar por algumas etapas e não é uma ferramenta mágica que vai conseguir resolver esses problemas de LGPD. E hoje, o que a Queiros quer hoje, né? A Queiros ela quer montar uma parceria. A Queiros ela quer atuar nessa jornada de compliance junto às empresas. A lei é uma questão fortemente jurídica, por isso o apoio tão importante do Wagner, né, nessa apresentação. E porque não podemos esquecer, né, ter a essência de pensar nos pilares que fazem sentido para a regulamentação, para a empresa estar compliant com a lei. Então, a Queiros ela oferece uma abordagem completa, olhando para o pilar jurídico, para a governança de dados e para a segurança da informação. Nós sugerimos um trabalho de diagnóstico justamente para entender, né, ter os direcionamentos iniciais. Em seguida, a gente realiza um assessment mais profundo. E o que será o fruto, né, desse assessment? É justamente um roadmap de implementação. Daí surgirão vários projetos, né, de regulamentação, pensando em sistemas, em dados e em segurança para que tudo isso ocorra, né, na empresa de uma forma completa. Inclusive, essa mudança de cultura que é tão importante para os funcionários da empresa, né? Justamente as pessoas terem essa consciência da importância da lei e estarem comprados, né, com essa necessidade. Então, por isso, a gente também tem a possibilidade de realizar treinamentos, seja nas próprias empresas ou na dependência da Queiros. E como a gente já até comentou, a LGPD ela não é só uma regras e cobranças. A LGPD ela tem um diferencial competitivo, né? Que ele vai trazer para as empresas essa confiança do titular no armazenamento dos seus dados, e vai gerar um melhor relacionamento com o cliente. Então, o dado ele acaba sendo transformado em um ativo estratégico. Eu queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam. Nós temos aqui muitas dúvidas, a gente vai responder algumas agora até o final da apresentação, mas nós teremos todas as respostas, mesmo por e-mail, para todo mundo que postou. E no final a gente posta também a enquete que foi passado aí no chat, tá? Bom, tem aqui uma primeira pergunta sobre a ANPD, a Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional, ela fará auditorias nas empresas? Acho que essa é para você, Wagner. Então, bom, Thaís, nós não sabemos ainda como a Autoridade Nacional vai agir, até porque ela vai editar normas nesse sentido. O que a gente acredita é que a autoridade deve apurar denúncias, deve apurar, eventualmente, casos que ganhem alguma repercussão. Não existe nenhuma notícia de que a autoridade vai até uma empresa e vai auditar os sistemas. O que ela pode exigir, isso está previsto na lei, são relatórios que vão indicar o nível de risco e coisas desse gênero. Então, me parece que, num primeiro momento, isso pode mudar, depender das normas que a própria autoridade editar, mas que, num primeiro momento, a autoridade deve fiscalizar por meio de denúncias, deve exigir que não só as empresas, mas quem faz o tratamento de dados pessoais envie os relatórios, e talvez a partir até da análise desses relatórios,
começar algum tipo de ação fiscalizatória. A gente não sabe exatamente como a coisa vai funcionar, mas me parece que o caminho é esse que eu acabei de indicar. Bom, a próxima pergunta aqui é: se não tiver o consentimento do dado, é melhor parar de processar a informação? Bom, toda a informação ela vai precisar de ter um consentimento, né? E é necessário armazenar, inclusive, a finalidade do uso e a data de expiração. Bom, vamos ver, tem uma terceira pergunta aqui. Quais os riscos ou custos que podem ocorrer nesses próximos 3 meses de adequação? Wagner, a pergunta é se já tem alguma multa aplicada até que a lei entre em vigor? Tem alguma sanção que ocorre? Bom, vamos lá. Primeiro, Thaís, eu devo destacar que, até repetir uma coisa que eu disse há pouco, é que as reparações resultantes de, por exemplo, vazamento de dados, que sejam responsabilidade civil da empresa, essas independem da existência da lei. Então, a gente percebe que hoje, se há um vazamento de dados, isso prejudica a coletividade, uma pessoa qualquer, essa pessoa busca o judiciário, o próprio Ministério Público tem feito termos de ajustamento de condutas para resolver essas questões. Isso não envolve a aplicação das regras da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Em relação à Lei de Proteção de Dados Pessoais, essa só vai poder ser aplicada, as sanções só vão ser aplicadas a partir de agosto de 2020. Essa data não mudar. Então, a resposta é não. Nenhuma sanção da lei pode ser aplicada até que ela tenha vigência plena. O que deve acontecer a partir de agosto de 2020, que já está aí, inclusive, né? Parece muito tempo, mas a gente tem que correr para realmente ficar adaptado. Não, com certeza. Agora, uma outra pergunta aqui é: quem que é o responsável por dar as respostas aos incidentes? Bom, Thaís, olha só, a norma indica a figura do encarregado, que é o que a resolução europeia chama de DPO, né, o Data Protection Officer. E uma das funções do encarregado é aceitar reclamações desses titulares, prestar esclarecimento, adotar providências e também interagir com a autoridade nacional e com usuários nos casos que envolvam algum tipo de vazamento, por exemplo. Então, me parece que o papel de prestar algum tipo de informação, de tomar alguma iniciativa diante de um fato como vazamento de dados do encarregado, que é o conhecido DPO lá na resolução europeia. Bom, pessoal, então com isso a gente chega aqui ao final do nosso webinar. Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês. Como eu comentei, a gente não consegue responder todas as perguntas aqui em tempo hábil, mas todas as perguntas serão enviadas respostas por e-mail para vocês, juntamente com o fechamento aí das enquetes que nós promovemos durante o evento. Tenham todos um bom dia e muito obrigada pela participação. Obrigado, Thaís. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todos que nos ouviram e dizer que realmente a gente deve descomplicar essa nova lei e entender que ela só faz acontecer o que já deveria acontecer, que é o tratamento respeitoso, o tratamento com segurança dos dados do usuário. Nós temos sido vítimas de ações criminosas, até de manipulação por parte de determinados mercados com dados pessoais. Então, a lei nada mais faz do que nos garantir um tratamento mais digno, né? Tecnologia que permite o tratamento mais rápido e em quantidade maior de informações não pode levar ao cidadão, titular do dado, a sofrer as consequências
dessa evolução tecnológica. Mais uma vez, eu agradeço a todos que nos ouvem, agradeço especialmente a Keira, a Thaís,